Bom, hoje a gente tem mais um Pocket Podcast com uma convidada muito especial dessa nova série O que Uhum. mais é possível. Hoje eu trouxe aqui para conversar Mariana Cogswell, com quem tive o privilégio, o prazer de participar de uma jornada chamada Jornada Heroína. Hum. Mariana, para quem não conhece, é uma pessoa que se dedica a investigar sobre o feminino. Hum. E uma outra coisa que é muito incrível sobre que o trabalho que a Mariana faz é o trabalho com o linguagear, com a palavra, com o versar. E o que é este versar a partir de uma escolha de habitar um equipamento feminino? E nesse período de jornada heroína com ela, eu pude começar a perceber sutilezas do linguagear feminino. E aqui, sem cair, né, numa coisa de querer puxar sardinha para o masculino, para o feminino, simplesmente como uma possibilidade de trazer mais profundidade, mais investigação para o que é isso, Uhum. né? Uhum. E seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui. Gracias, meu amor. A gente tem aqui também alguns amigos para conversar, nós temos Uhum. anjos, a gente pode conversar com eles. A gente tem aqui Perfeitamente. essas cartinhas aqui, eu adoro usá-las, elas falam sobre sentimentos. Opa! Oh! Hum, Oh! então, a gente deixa elas aqui, se a gente Uhum. quiser trabalhar com elas e pedir contribuição, a gente pode. Aqui temos mais anjos Opa! e aqui temos tarô. Gente, é coisa de mulher, Ah. sabe? Porque a gente gosta de uns apetrechos. Então, eu vou deixar aqui todos esses amigos, se você quiser, né, pedir contribuição Uhum. para ele, para que eles participem É. junto com a gente, estão aí Uhum. A inteligência disponíveis. metafórica, né. Exato. Eu acho que, assim, quando você fala de glossário, né, assim, já começa a Já trepidar as começa. fibras íntimas Adoro. aqui, né, e é isso. Veja, essa questão, né, de masculino e feminino como conceitos, como Uhum. definições, são absolutamente aprisionantes. Quando a gente começa a observar essas forças em atuação, como fenômenos existenciais que mantêm a vida em movimento e equilíbrio, eu acho que começa a surgir uma outra imagem, que não é contrária, Aham, hum, aham. mas Isso é incrível, não é contrário. porém, é polar. Porque sem polos, aqui na realidade elétrica e magnética, não há movimento, gente. Então, Uhum. assim, aonde foi que alguém disse que polaridade não é legal? O problema é estagnar, Exato. Eu né? acho que, assim, eu consigo perceber que quando a gente entra no discurso, né, de vamos acabar com a polaridade, eu acho que o convite existe preto, existe branco, né? Existe isso, e isso é uma consciência, não é uma rigidez, não é uma limitação, isso existe. Agora, isso se torna nocivo quando a gente começa a querer controlar que tenha que ser só assim ou só assado, ou só preto ou só branco, ou só masculino ou só feminino. Quem é que quer só preto? Eu quero saber. Quem é que quer só sombra? Eu quero saber. E quem é que Entende? quer ficar ofuscado na radiância da luz que cega também? Agora, muitos, Muitos. muitos, muitos. Essa é a questão, né? Carecemos de revisitar partes, que justamente estão, restritas no próprio, eh, entendimento de si, porque carece de atenção, carece de presença, carece de visitação.
E se está carecendo de tudo isso é porque não há movimento. Estamos, né, quando você fala do evitamento da polaridade, isso é algo que, na minha observação, só vamos evitar a polaridade se estivermos em minoridade como humanos. Se estivermos tão infantilizados e infantilizáveis que temos medo de visitar o que não sabemos, o que não dominamos, o que não controlamos. Entende? Imaturo, infantil, Claro, ingênuo. claro. A quem interessa que estejamos até hoje na minoridade buscando a luz que nos salva, a luz que desempata, a luz que tem a verdade definitiva, a luz que nos mostra a solução absoluta. O que é isso? O Uhum. absoluto, gente, é morte. Acabou! Foi para o absoluto, game over, Parou né? de brincar. Acabou a brincadeira. Aqui a relatividade dança balé com a gente, entendeu? Nos tira para o baile, para que a gente possa resgatar, revisitar, recapitular partes desse tecido, dessa tapeçaria chamada consciência, que às vezes está assim, ó, Chapada. e ela precisa de desdobramentos, arejamentos, e ela tem um tempo para. Inovações, Ela tem novas ela criações. tem um tempo para desdobrar. Aqui na matéria, as coisas rogam por tempos, por processos. Não é assim. E isso, crianças, na sua impaciência, pensam: não deu certo, não deu errado. Não deu errado, é ótimo, deu errado, né? Né? Então, assim, para mim, o maior problema que há nessa problematização da polaridade é permanecermos como crianças nas nossas preferências e nas nossas aversões. Uhum. Esse é o lance. Então, preferimos a luz, tudo aquilo que é tangível, visível, claro, fácil, pré-processado, pasteurizado, deglutível, né, digerível. E a gente acaba entrando naquele lugar da positividade tóxica, né? Que a gente começa a chamar positividade tóxica, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo tem que ser ver do lado bom, né? E a gente entra num lugar de muita confusão e negação de aspectos que também compõem a nossa vida. Negamos a matéria, negamos o tempo de processamento da vida nas células, nos processos de sistemas vivos. A gente não é aqui só ondas elétricas, não é Uhum. só cósmico, Uhum. né? É cósmico, a Gaia é cósmica, ela está no cosmos. Mas aqui dentro dos fluxos atômicos que contém carbono, a gente precisa da aglutinação, a gente vai precisar da densidade, a gente vai precisar da compressão. Uhum. Senão, nunca vai ter alquimia, gente. Adoro o pessoal falando, não quer alquimizar, alquimizar, transmutar. Gente, transmutar, alquimizar, pressupõe contrair antes. Sim. Pressupõe colapsos. É o colapso de uma configuração. Combinações, né? Combinações para que se dê uma forma, mesmo que seja essa forma momentânea, para que se transforme em outra coisa. Senão a gente fica o tempo todo flutuando num campo que não combina com estar aqui. É impossível estar aqui. E esse colapso de uma configuração até essa reconfiguração ou essa reorganização tem um tempo de espera. Isso é feminino. Isso é Uhum. feminino. Tempo de espera no escuro é feminino. Por isso que eu pergunto, quem quer o escuro? Que você diz, ai, tem o claro e tem o escuro. Eu pergunto para qualquer um Uhum. dessa sociedade secular, né, moderna e pós-moderna. Quem quer o escuro? Uhum. Quem quer desiludir? Uau! E a Né? gente entra num momento da humanidade onde a gente hoje cria a inteligência artificial para dar conta da nossa vida. Isso é para mim, né, mas muito pessoal mesmo, é dizer, eu não quero lidar com a vida. Alguém resolve, por favor. E aí? O que sobrou pra gente, enquanto humano? Muito louco isso, né? Eu fico muito curiosa de me perguntar, quem tem essa vontade de criar
esses circuitos, Uhum. porque não são A quem exa atende. exato, eles não são exatamente processos, eles são circuitos, né. E aí eu sempre vou lembrar do Humberto Maturana, quando Uhum. ele gosta de distinguir, né, na teoria de sistemas, os sistemas cibernéticos dos sistemas vivos. Hum. E nos sistemas vivos tem deriva, né. A inteligência artificial não vai dar É conta de responder incapaz. à deriva, entende? Ou As seja variáveis. é. Então, assim, vai ter esse momento, né, em que a forja, a intervenção ortogonal, aquela que vem de um espaço, absolutamente incerto e inesperado, vai chegar ali no telemarketing da Uhum. programação da inteligência Sim. artificial, no pá, não temos resposta para isso, travou Aham, o sistema, aham. né. Até mesmo qualquer sistema precisa de atualizar, Uhum, entende? Nós, inclusive. uhum. Então nós nos atualizamos como sistemas vivos, né, a partir desses colapsos sequenciais. Invariavelmente a gente colapsa enquanto dorme, não percebe, Uhum. né. A gente colapsa em Sim. momentos que a gente não está Em percebendo. algum momento é É. requerido o colapso. Exato. Uhum. Agora, tem alguns resgates, e principalmente nós, né, que vamos adquirindo mais tempo de caminhada no planeta, ou seja, mais repertório caminhante, ou seja, mais recurso, mais condição de dar continência, né, essa esperança. A gente, né, conforme a gente vai chegando em mais tempo planetário, a nossa alma, o ente vivente que habita essa matéria, a mater, diz tem repertório, vamos lá buscar aquela chavezinha XPTO-Q3. Que é aquilo? É uma memória intrauterina, pode, né, se fosse aos 25, ia provavelmente entrar num colapso irrecuperável, mas agora vai dar uma baixa de uns 3 dias lá no abismo, mas ela vai dar conta, né, Sim, não é? é lindo. Então, assim, tem algumas atualizações, que elas realmente vão rogar por um sistema de continência. Uhum. E isso você trouxe, né, é um aspecto, é uma competência do feminino. É, A uma co gente fala quando uma mulher está esperando um bebê, né, estou esperando um bebê. e aquele Esse útero período, né, de uhum. esperar É a maturar isso, né. algo que ela veja, não é ela que comanda e controla o Não tem processo, como. mas ela ancora e nutre o processo. Ela Uhum, confia que uhum, tem algo benéfico em curso. É isso que uhum. confiança na Sem vida. garantia Sem de como isso vai garantia. aparecer, Exato, porque tá lá, tá gestando, mas não exato, sabe o que que sai dali. exato. Não Primeira tem como coisa garantir. quando as minhas filhas nasceram, fui lá contar 5 dedos. Uau! E se tivesse 4, uau Uau, também, também, né. mas Acho tem que essa coisa de isso é uma conferência. exato, isso é uma outra coisa, né, que eu trago pela experiência de habitar uma corpa, como a gente costuma chamar a partir da jornada, dessa coisa, é da competência do feminino dar conta do que está ali, Sim, independente do que apareça, sim. né. Isso é uma habilidade que, grosso modo, é visto como uma maluquice, como uma, como é que tem palavra para isso? Deixa eu chegar nela. Que costumam falar, né, das mulheres. Mulheres são, mulheres oscilam, mulheres não são pragmáticas. Já começa a dar formigadas aí, né. Mudam de humores muito rapidamente. E tudo isso, né, passei muitos anos da minha vida escutando isso a respeito do que é o feminino que eu carrego no meu corpo, Essa existência sendo mulher. existência sendo É, mulher e de é um lugar onde evite isso. sim, é Isso que é uhum. errado, isso não combina com este É. mundo. Essa é uma existência uterina, né, meu amor? É uma existência uterina, né? Meninos encarnados com a alta taxa constante de testosterona não vão passar por isso, é maravilhoso. A gente adora sentar, né, do lado de um homem de quem a gente gosta e sentir a estabilidade é energético, não é Uhum. emocional. É energético e, claro, é sistêmico, né? Tem a É ver com o endócrino, equipamento, tem a ver né. com o equipamento e o tipo de substância que circula ali, gente. O tipo de substância mestra,
que está dirigindo aquele fenômeno encarnatório. Nós temos outras substâncias mestras que, por algum motivo, né, cambiantes que são, né, cambiantes que são, ficaram como maestras, né, de um processo visto como mais perigoso. Eu diria perigoso. Você Não diz perigoso porque você é uma investigadora disso em busca da potência que isso é. é. Mas não é assim que isso é visto. É visto como, eu acho que é sempre visto como perigoso, porque é sugerido que, né, é sempre sugerido que se diminua um volume, é sempre sugerido, né, que se feche uma perninha, é sempre é sugerido que se, né, vamos ali, vamos dar uma, né, uma contraída, assim, no sentido de dar uma encolhidinha aí, porque você se espalhou demais, muitas tintas ao mesmo tempo, não há tradução vigente para dialogar com você. E aí que entra a questão do glossário. E qual é o Aí perigo? entra Qual é o perigo? Qual é o medo? tudo. Devolve a água. Devolva a água. O medo veja, eu não tenho neurônios previamente capacitados para interagir com você permanecendo intacto. Esse é o medo. Ou seja, Eu posso não me dá desfazer pra diante de você. controlar isso. Eu posso Me entrar em desfazer. colapso diante. E é o que acontece. Homens que são atualizados voluntariamente por amor, por confiança, por mulheres com quem convivem, são homens que colapsam para sua versão anterior como homem. E os mitos contam isso, se a gente quiser olhar, Uau. né? Shiva colapsa para Então, carne, esse é o né? perigo. O perigo é o colapso. É O perigo claro. é, de repente, descobrir que pode ir além. O perigo é acessar uma potência. O que mais é possível, né? Porque nessa hora do colapso, a pergunta para o colapsante é: o que mais é possível? E não, é o fim, deixa eu te eliminar primeiro, né? Deixa eu tirar você de operação primeiro, porque é isso que acontece. Né? Sim. É assim, eu conversando com a minha filha mais nova diante da minha mãe, veja, somos 3 mulheres, tá? Porque assim, essa questão de o quanto que eu vou chamar de feminilidade. E a feminilidade eu vou definir, né, nesse momento, como mulheres portando a força entre o céu e a terra. Eu não vou nem dizer o feminino, mulheres portando a força. A força entre o céu e a terra. Ok? Mulheres bem incorporadas na sua alma naquele momento, né? Permitindo-se modular a partir de dados primários que estão chegando com entusiasmo, com criatividade, né? Com confiança. Então, eu e minha filha mais nova, que temos muita linguagem, a minha filha mais velha também, mas eu e a mais nova, especificamente o exemplo é esse, diante da minha mãe, conversando sobre o cosmos. Uau. Ela quer estudar astronomia. 3 gerações. 3 gerações juntas. E minha mãe daqui a pouco faz assim: parem. Vocês falam demais. Não é que a gente fala demais. Ela não está conseguindo participar, gente. Humanos são sobre pertencimento. Entende? A violência. Quando a violência chega, porque minha filha, na hora, eu vi o fenômeno dela e eu pensei: isso aconteceu comigo. As minhas filhas são maravilhosas para mim, porque eu vejo na interação da minha mãe com as minhas filhas, falo, isso também aconteceu comigo. Sim. Oh, Você vai né? revisitar Vou momentos que revisitando. impactaram. Né? E eu vi o quanto que embotou na hora aquela força, aquele fogo do espírito fez assim. Cara, a alfa da minha alfa tá me falando para eu calar a boca. Ela tá dizendo que eu sou demais para ela. Olha, o meu maior medo é de ser excessiva, mais excessiva do que eu posso ser bem recebida. É o meu maior medo. E isso, para mim, é envergonhar-me em público. Então, veja que a cena, ela é muito não intencionalmente danosa. A cena, ela nunca quis fazer isto com a Isadora, minha filha. Mas eu vi o fenômeno acontecer. Anterior, né? Muito anterior, porque isso aconteceu com ela.
entende? uma reprodução. Então, uma das coisas que eu afirmo é que esse sistema que a gente gosta de chamar de patriarcado, ele é uma sequência de úteros voluntariamente, reprimidos, reprimindo outros, Uhum. ok? Contraídos, né? Sim. E quando a gente está falando dessa coisa do São cosmos, do feminino, a gente está falando de são espaço, né? mulheres que perpetuam o sistema. Tá. Eu não estou dizendo que a culpa é das mulheres, pelo amor da deusa, jamais, porque Uhum. não se trata aqui de culpa, Sim. se trata aqui de um mecanismo de sobrevivência. Sobrevivemos à medida em que nos apequenamos e era seguro o suficiente para continuar pertencendo. Uhum. Porque, gente, no passado, até mesmo hoje, tem mulheres Uhum. que, se não tiverem um homem do lado, não só, dependendo da sociedade, elas valem menos, né, tem o famoso capital marital, né, e Sim. tudo mais, ararará, blá-blá-blá, mas em algumas Nossa, sociedades, precisa anotar isso para a gente seguir em outro, abrir outras conversas. Capital hum, marital é ótimo. né, mas em outras sociedades, ela perdeu utilidade, Uhum. ela perdeu utilidade social, Uhum. porque ela não está anexa à chave do sistema, que é um homem. Uhum. Né, a chave central do sistema. Então, a gente precisa investigar e estudar com muito amor, muita paciência e muita humildade. O que, Uhum. que é esse Uhum. funcionamento que é homem-cêntrico e mulheres orbitantes, orbitando felizes, secretariando sempre, entendeu? Você Sim, entendeu? sim. O mestre de E obras na iminência de sair da linha, vem as tais palavras inadequada, oscilante, e de quem? De loucas, quem? Vem de outro homem ou de outra mulher? do grupo Invariavelmente, do todo. grupo Do todo. grupo Eu todo. escuto muito das mulheres, porque veja, a teoria, né, de Freud dos irmãos, ele fala do narcisismo das mínimas diferenças. Então, Uhum. nós mulheres, a gente, meu Deus, agora vai todo mundo me fritar na fogueira. Nós mulheres, a gente se enfia dentro da tenda vermelha, e a gente fica chorando as nossas pitangas e dizendo, oh, como somos oprimidas, oh, como somos assim, oh, como somos assadas. Aí chega uma e diz, espera, eu vou exercer um pouco do meu próprio incômodo, eu vou olhar para o meu incômodo e dizer, ele é meu. Incômodo, vamos criar alguma coisa melhor e diferente? Que tal? Pode ser que dê uma merda, mas ela vai adubar, no mínimo, né? Sim. Então, vamos, né? Vamos avançar? Vamos. Nesse momento, as que estão lá na tenda vermelha, todas em igualdade, Uhum. vão dizer: peraí, você está se desigualando. Isto, Você não faz parte deste ritmo. e, na linda, se fosse só isso, Se nós fosse só isso, seria vamos fácil. te maldizer. E não tem nada mais triste para uma mulher do que ser maldita por outra mulher. E a gente se maldiz em silêncio. O Uhum. fenômeno feminino, ele é essencialmente sensível, ele é essencialmente invisível e nós precisamos tomar posse e responsabilidade, Uhum. né, Sim. dessa esfera de existência que a gente maneja, a gente processa, a gente purifica, a gente refina, a gente sintetiza para nutrir melhores fronteiras de consciência no mundo, porque nós estamos vivendo uma existência radicalmente encurtada em entendimentos. Topeiras ambulantes, 8 bilhões de topeiras ambulantes, né? Sim, e o que Algumas você exceções, trouxe é muito importante. né? O que é que vem perpetuando isso, que mantém isso em existência, né? A quem é confiado a capacidade de criar outros seres? As mulheres. Quem Nós perpetua tudo isso? uhum, As uhum. mulheres. Sim, sim. Veja, eu vou trazer um negócio aqui que depois a A gente gente edita pode para ser jogada fora. na fogueira depois, tá, amiga? Tudo bem. Enfim. Eu não tenho medo da fogueira, porque acho que a gente Ai, já queimou algumas vezes. a Estamos gente aqui de a novo, gente a né? gente não acabou, né? Isso não acabou, Não acabou. a gente persistente. Então, assim, tudo bem, vamos, deixa aí. Que a ideia também do que mais é possível é, vamos disparar umas coisas. O que você É, vai fazer com isso, uhum. não controlamos. Veja, tem esse lugar, né, imaginário, eu acho que assim, vamos lá, eu acho que tem uma questão, né, quando você falou
inteligência artificial, eu estava hoje conversando com minha grande amiga, que me recebe na casa dela, a Elis, que ela é educadora, enfim, terapeuta, uma Uau! mulher extraordinária. Ela estava dizendo: "Mari, eu acho que a inteligência artificial, ela tem uma coisa que ela não vai dar conta de imaginar", Lá vem. né. E justamente essa esse feixe, né, Uhum, esse feixe governante da vida, né, que é até onde alcança o meu horizonte, né. uhum, Isso vai, vai quase que delimitar o que está permitido, uhum. o que eu posso receber, Exato. né. Sim, você estabelece, ah, o campo de, digo, tem uma palavra para isso? Vamos lá. Do que pode e do que não pode. Você estabelece a fronteira, Isso. você limita a fronteira, Isso. Do delimita que a fronteira convém, até onde do que convém. convém, Exato. porque pode ser que eu não sustente, né, Sim. assim, essa é uma das coisas muito incríveis que eu observo no campo da bênção, do milagre, ou seja, dos desdobramentos de dados muito além do que eu tinha, previdência imaginal para Uhum. receber. Sim. Né, então eu me choco, me assombro, é demais para mim, né. Então assim, esse lugar de dar conta de receber, Uhum. sem aquele entendimento de correspondência no sentido da justiça comum, do Uhum. sentido de eu fiz, portanto eu mereço, Sim. porque às vezes vem além do que eu tinha, Condição de dar cabimento. entendi até aquele momento. Eu Sim, não tinha entendimento que eu tinha condição sim. de dar receptividade a isso, porque eu já me desdobrei celularmente além do que a minha mente está acompanhando. Uhum. Então, tem bênçãos que também chegam na forja, também Uhum. chegam no assombro, também chegam no absurdo. Uhum. Ou seja, o que me beneficia também pode ser absurdo. Sim. E é muito curioso isso. Mas eu ia falar da imaginação por conta de outra coisa, porque veja, o sistema ele é imaginal, ele é simbólico, né, Sim, gente? Quem totalmente. domina o símbolo domina a cultura. Então, dentro Ele desse é a maneira de se manter e funcionando são os isso, então símbolos. a gente exatamente, então a gente vai ter campos mórficos que ficam em paz, à medida em que eles são homem-cêntricos, à medida em que o pai é o poder absoluto da tal família, gente. Vocês já Uhum. pararam para À questionar medida em que isso? você garante o pertencimento, né, você trouxe essa coisa do pertencimento. Esse campo mórfico permanece intacto desde que, se começar a mexer nessas partículas, vai precisar romper as fronteiras do intacto deste funcionamento para que, caordicamente, algo inédito surja. O É, que é, não podemos definir, porque o futuro é indefinível, sim. E impossível, o que é né. inédito você não consegue controlar, Você não tem nem condição de prever, não tem nem condição de né, prever. porque o futuro nos surpreende o Sim, tempo é todo, uma né, surpresa. né. Então, assim, diante dessas imagens que estão, previamente estabelecidas, que eu, recebi como herança, degluti, assumi, adotei como minhas e depois fui viver a vida e comecei, né, a partir desses meus incômodos sagrados, a falar: mas isso não está muito bem". Então, Uhum. assim, eu tinha como hábito olhar, por exemplo, para o pai dando bronca nas filhas e dizer: "É o pai". É muito importante que eu, como mãe, dê o lugar para ele e não Né, perturbe o lugar dele porque afinal de como contas vai. uma autoridade, porque ele precisa ser protegido no lugar dele, né. E eu Uhum. lembro muito bem da minha mãe quando meu pai estava fazendo siesta, e ela dizia: "Shh, papai tá dormindo", né. Então, assim, as mães elas são muito É o mantra, é o mantra. protetoras desse lugar do absoluto paterno, né. Uhum. E aí eu, de repente, depois de, obviamente, danos produzidos, danos feitos, mas um dia eu acordei no centro da cena, né, o meu ex-marido dando uma super bronca nas minhas 2 filhas, eh, e eu entrei na frente dele, eu falei: "Basta, Aham. basta, isto aqui não está certo.
acabou o meu silêncio, você nunca mais vai fazer isso com elas. E assim, enquanto eu estava fazendo isso, tinha uma parte minha dizendo assim: "Baseado em que você está fazendo isso mesmo?" Qual, né, qual é a estratégia de adaptação que a gente vai Aham. ter com o que vai vir Ai, depois? E a resposta como é que era: eu lido com isso depois disso? "Eu não sei". Então era diante desse não saber com a minha mente linear e com esse fogo que estava me atravessando, e não era só ali, né, era na Uhum. mesa de reunião, quando um dia de repente eu fiquei de pé, assim, fiquei de pé na mesa, assim, tipo: "Muito prazer, meu nome é Mariana Cogswell, a diretora anterior, que chamava Paula, eu não conheci. E vocês ainda não me conhecem como diretora, então se vocês não me derem essa oportunidade, infelizmente, eu não tenho como Contribuir. mostrar É, algo. sim. E, ainda que eu mostre algo que vocês não gostem, depois é garantido que vocês vão continuar, É, assim como vocês continuarem depois dela. sim. Mas eu Vou me começar apresentar. o meu trabalho a partir, dos das dores que a passagem dela por aqui Uhum. evocaram, desculpa, é muito pesado para mim. Uhum. Então eu quero saber, eu tenho ou não tenho o voto de confiança de vocês? E eles ficaram quietos. Depois eu fui chamada na sala do chefe: "Olha, por favor, nunca mais fique de pé na mesa". Eu falei: "Tá bom, mas nunca mais me compare com a minha antecessora, combinado?". Uau! Ah, gente, repactuar. Nós estamos num tempo onde nós vamos recontratar Uhum. a pele que nos veste em paz. Porque é sobre paz e harmonia, minhas queridas mulheres. A gente tem aceitado Aliás, pagar com o um dos preço da anjos que doença. apareceu para nós Of aqui foi a course, joy harmonia. goes with harmony, baby. Isso. And with choice, viu? Choice. Sempre a gente vai renegociar um contrato a partir de uma escolha que a gente assume, assume. O que não Uhum. pode ser assumido não pode ser salvo, Uhum. Sim. né? Porque vai permanecer silenciado, Quando você estava inato. falando, me veio aqui uma pergunta, né? Da onde surge isso? Da onde surge essa vontade de se colocar na frente do pai das suas filhas, de se levantar na mesa? O que é que motiva isso? Da onde vem? Olha, é assim, veja, a gente estava conversando antes de começar dos seus dons inatos para a direção de teatro, né. Eu É. diria que é de propriocepção, Hum, é visitar-me, uhum. ou seja, não é que eu chego batendo esse bolão, e não posso Não é nem que você dizer chega que chegando, atropelando, e né? não dá nem para dizer que isso é bater um bolão, porque isso é uma interferência, é uma intervenção, né. Uhum. Isso é um exemplo de uma intervenção ortogonal que uma mulher, empossada de si, é capaz de fazer nos sistemas, né. Eu dei um exemplo no sistema no sistema organizacional e dei um exemplo no sistema É familiar, familiar. né, sendo que a família é o seio do sistema grande, né. Veja, hum, é muito difícil dizer isso racionalmente, porque não é racional, Ok. entende? Isso é uma coisa que eu queria que a gente pudesse trazer mais luz para Uhum, esse lugar, né? uhum, A gente está vivendo há milhares de anos dentro de um sistema que supervaloriza o racional, né? E o que que isso vem criando? Sim, temos contribuições, a razão ela vem a servir, sim, mas quando a gente só olha para isso e desconsidera todas as outras nuances e formas de se relacionar com a vida, a gente está privilegiando algo que é extremamente limitante de nós. E quando a gente entra nesse espaço de que eu vou além do racional, que é onde eu fui te perguntar, né? Da onde veio isso? Você me traz. Isso não é racional. Tá dizendo o quê, né? Para que a gente possa entrar nesse espaço do que mais é possível. Sim. Exatamente. E aonde é que a gente vai buscar mais recursos fora do racional
E a gente é automaticamente taxada de pessoa fora, Desgovernada. pessoa desgovernada, No mínimo. sem noção, Sim. mulher, né, gente? Quantas vezes a gente não escuta, é mulher. Quem está dirigindo? É a mulher, mulher no volante. Gente, esse é um lugar em que a gente continua perpetuando. São as falas misóginas, né? Exato. Que é a inveja do útero, né? É. Assim, a Karen Horn, que Uhum. foi A que peitou Freud. Freud. Não, quer dizer, Freud não, né? Aquela sociedade psicanalística. Não foi o cara especificamente. Então, a estudiosa ou a produtora de conhecimento, a investigadora da teoria psicanalítica, né? Entre os primeiros, que ela foi convidada a se retirar, ou seja, ela foi excluída. Vocês estão entendendo, gente? O lance do pertencimento, como é? Pois é. A gente exclui as células que Você não se comportam. Se você não é do nosso clubinho, é sobre obediência, gente. É sobre obediência. Não é sobre adaptabilidade, é sobre obediência. Então, aí a gente começa a observar que é antivida. Se é pró-obediência e anti-adaptabilidade, porque quem que não está querendo se adaptar? Entende? E vai lá e né? Não pode te não faz parte do clubinho, não. Não te reconhece. Ela se não só não te reconheço, como ainda vou te desbancar e vou te expor até que você seja realmente vista como algo que não deve ser processado. Isso é algo que também se faz. Mas no caso dela, né, e eu acho que é isso, tem algo que chama força manifestante, eu vou chamar de força manifestante. Em 2010, quando eu comecei a organizar o TEDx da Luz, um evento TEDx, eu precisava ter um tema. Eu disse, não sei o que é o tema. O tema é a força gestadora. Porque eu dizia, eu estava fazendo escola de diálogo naquele momento, e a gente estava ali, então, observando, né, e conversando, a partir, né, enxergando os nossos pressupostos, investigando modelos mentais. Eu dizia assim, gente, o futuro, ele não virá de um outro modelo mental. Ele precisa ser primeiro um modelo não pensante e confiante, e depois ele se atualiza em outro modelo. Ou seja, não tem o próximo modelo mental à nossa espera. A gente vai ter que dar conta de um período de transição cheio de incerteza. Sim. Eu dizia assim, próximo modelo mental, ele não é mental, ele é gestacional, né? Então, aí eu comecei a querer falar da força gestadora. Várias mulheres, eu lembro mulheres que hoje falam disso, assim, nossa, que absurdo, não, que exagero. Não, a gente já tem outro lugar. Eu dizia, te espero na próxima curva do Rio, com goggles, né? Então ali eu já estava falando disso, porque é uma força primal, é uma força primária, é uma força primordial. Então são as três coisas juntas. É essência, junto com autonomia, junto com poder. Não porque empoderamento, né? Essa palavra não me bate. Né? Sim. É a possibilidade de assimilar a ponto de bancar esse poder que quer ser através de mim, que não é identitário. Esse poder não é identitário. Por isso que empoderamento pode desviar muito o fiel da balança, porque é sobre assumir o poder que é em mim e quer ser através de mim. Então, o que eu fiz naquele dia obviamente que eu preciso de útero para isso, obviamente que eu preciso de coração para isso, porque veja, se eu estiver identificada, mais uma vez, com o imaginário do coração feminino, que fofo, eu não conseguiria. Não, porque eu estaria desarmonizando a minha família, porque eu estaria desrespeitando o meu companheiro. Estaria no embate, né? Eu estaria sendo agressiva, entendeu? Eu estaria sendo destrutiva. E isso o coração feminino não pode. Mas veja, o coração feminino, primeiro, ele é emissor energético, ele é assim. O masculino é receptor energético, tá? Um homem iniciado pelo coração, ele precisa ir para o buraco negro por algum tempo. Então, homens que dizem, eu estou sentindo que no meu coração não é tão confortável assim, presta atenção.
Presta atenção, Sim. né? E nós, mulheres, para estarmos no coração, a gente precisa dar conta disso que, da pele para dentro, enquanto a gente está ali mediando, modulando e se perguntando, dou conta? Me atrevo? Lido, inclusive, com o pior resultado? Vou assim mesmo? É sobre autorizar uma força que é descomunal. Ela não é comum, ela não é ordinária, ela é extraordinária e para aquela pessoinha invernizada, fofinha, boazinha de sempre, ela é violenta. Ela é violenta. Ela é violenta. Ela é geradora de vida, né? Mas ela é assertiva. Ela é assertiva e é profundamente amorosa, né? Veja, o que Jesus falava? Ela é verdadeira, claro. Jesus, para quem não sabe, JC, Jesus Christ, Jesus Cristo. Ele dizia, e a verdade te libertará. Então, assim, o coração de todos nós funciona pela verdade e pela justiça. E é onde existe, é onde mora a inteligência. Então, ali, naquele momento, eu estava acessando né, uma molécula de inteligência do sistema, dizendo, isto precisa evoluir. É isso que eu estava fazendo. Eu estava sendo usada como instrumento. Eu não era a mais sábia do sistema. Sim, mas eu estava você estava presente, você estava aberta a perceber o que era requerido no campo. E eu estava suficientemente segura e bem implantada na minha própria existência a ponto de falar direto do meu útero com uma voz inequívoca. Né? Sim. Que é a mesma voz que depois, muito tempo depois, né? Frequentando Zoom, a rede, etc. E tal, eu comecei a entender quando minha mãe falava, às vezes eu tenho medo de você. E aí, Christian, assim, uma voz uterina. Ele falou, às vezes eu tenho medo de você. Eu pensei, ela. Ela. A Mater. A Mater. Exato. É a Mater voltando para se colocar no seu lugar. É ela que mantém o equilíbrio. É a Mater reclamando seu espaço de ser. Exatamente. Assim, voltando ao seu lugar que é no centro. Quem está no centro do sistema é a mãe. Sem a mãe, nada chega à existência. Aqui na matéria, sem mãe, não tem ninguém. Né? Até mesmo Jesus, para chegar sendo Jesus, precisou de uma mãe. Sim. Precisou de alguém, né? Vamos nem entrar nessa isso é outra conversa. Uma outra conversa, porque não é qualquer um. Não. Né? É bem diferente disso. Sim. Uau. Alguém que seria capaz de sintonizar partenogênese. Incrível. Incrível. Então a gente tem aí um grande convite enquanto seres que escolheram habitar no corpo feminino. Eu diria que sim. Ele é pulsante, ele é vivente, né? Então, quando você diz dessa coisa da razão, né? A razão ela é um instrumento maravilhoso, sim, higiênico, né? Higiênico é ótimo. Higiênico, organizado e seguro. Sim. Né? Então, a partir da e faz razão, parte também, né? A gente inclui isso. Ok. Trabalhamos com a razão. Nós estamos usando aqui o nosso equipamento racional para fazer isso. Sem o equipamento racional... Mas a gente não aposta todas as nossas cartas no uso somente deste equipamento. A gente não se submete a ele como se ele fosse o rei. Porque ele não é o rei, ele é um instrumento. Isso. O nosso equipamento racional é um instrumento de um equipamento que é anterior a ele, que é a vida. Ele está a serviço. Ele está a serviço. Ele que se coloca no lugar dele, que é no banco de trás. Isso. Então, ele me ajuda a traduzir, ele me ajuda a isso eu acho que é muito importante a gente realmente ter consciência disso. Porque a nossa sociedade ela está super orientada a validar só a razão. E quanto a gente vem perdendo acessar outras possibilidades de criar realidade enquanto a gente continuar insistindo na dependência somente deste equipamento. O funil fica muito estreito. Muito estreito. A vida estreita, a vida rasa, né? Exato. E o espaço da experiência, né? Ele precisa ser frio. Ele não pode ficar quente. Ele não... Perigo, né? É uma coisa muito curiosa isso, né? Nós estamos indo para a era de Aquário
que é maravilhoso, é o oceano da consciência, mas arquetipicamente, a água, aquela água, as gotículas, né, das nuvens que estão a 10 mil pés de altura. Então, é uma água muito geladinha. Tem uma frieza analítica de olhar coletivo. Então, quando a gente E diz distante. isso, quando a gente diz assim, né, dessa questão toda aqui, quente, essa é uma conversa Sim, quente. que vem daqui, né? Essa conversa máter, aí vai surgir o olhar, a Mariana vai dizer, mas isso não seriam todos? Mas todos encareceriam dessa coisa, mas isso é para todo mundo, isso é do humano. É verdade, é do humano. Agora, se a mulher não se capacitar nisso, isso não será distribuído. Por quê? Porque isto não pode ser compartilhado a partir da mente conceitual, racional e fria. Porque senão, gente, a gente já estaria todo mundo iluminado agora. Porque já conteúdo tudo não falta. Exato. Conteúdo não falta. Sim. Agora, a transmissão ao vivo que forja células, que sustenta campos, entendeu? Então, tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 mulheres colapsando bem diante de mim. Eu só estou olhando e dizendo, ai, que bonito, ai, que lindo. E não, ai, quer um lencinho? Não ai, controla, amor, calma, quer um copinho vamos com resolver. água? Olha, não vai ficar tudo bem, vai ficar tudo fica bem. tranquila. Há 3 anos atrás eu passei por isso, ótimo. Não, gente, é assim, deixa ela encontrar a própria força que está guardando ela logo na sequência do colapso. Sim. Porque são binômios, a vida acontece nos binômios, por isso que tem as polaridades. Se a gente permite o movimento e não interrompe, querendo consertar, aplacar, ajustar, abrir a crisálida, matando a promessa da borboleta, coisa horrorosa, coisa horrorosa. E é isso que a gente vem fazendo, né? Por falta de desenvolvimento, de continência diante da vida. Quem é o primeiro continente da vida? A útera. Isso é tão lindo, mãe. Repete. Quem é o primeiro continente da vida? É tão lindo, né? É lindo mesmo. E o ovinho. E o ovinho. Que é uma promessa de algo novo que a gente nem sabe o que vai ser. Uma promessa protegida que diz: eu fico com você dentro desse contorno seguro até ele ficar apertado. E depois eu aceito até me ele quebrar. Não te cabe mais. Exato. Eu aceito me quebrar. Porque você pode. Você e quebrar é possível. E quebrar é permitido. E quebrar é necessário. É vulnerável. E é gerador de vida. Muito potente. Muito potente. Uau. Acho que acho que eu estou feliz aqui com tudo isso e espero que você aí tenha recebido esse convite a essas reflexões, inspirações. E eu convido você a escutar de novo. Eu convido você a deixar vir aí mais perguntas. Eu convido você a não pensar sobre o que a gente conversou. Eu convido você a sentir o que sente, sem querer dar resposta para isso. E a partir do que a gente conversou aqui hoje, muito obrigada. Deixa uma pergunta aí. O que mais é possível? O que mais é possível? E percebe o que o corpo sente. E é isso. Muito obrigada. Graças. Bom, vocês podem ter esse podcast aqui no YouTube. Eu vou deixar também o contato da Mariana. Mariana tem uma série de atividades que são esse convite, né, de ser mais, de ser a sua verdade. Vou deixar também os links para que você possa acessar, né, esse canal de comunicação e de contato com a Mariana. E esse podcast é gravado na produtora Rua 82. Vou deixar o contato aqui também para que vocês possam ter essa informação, esse contato, essa possibilidade, se você tiver vontade também de criar conteúdo,
de você quiser trazer sua voz para o mundo, fica aí a dica também para vocês. E a gente tem mais. Vai conferindo por aqui. Muito obrigada.